Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nosso painel aqui de inovação aberta agora. Tá? Bom, é uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Ishikawa, sou consultor do Sebrae e gestor da linha estratégica de startups. E estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre Open Innovation, junto com a Daniela Cornell, que eu já vou chamar aqui para frente. Tá? Bom, inicialmente, só para falar como é que vai ser a dinâmica aqui agora, eu vou dar um contexto de o que é inovação aberta e logo a gente vai trazer o caso, né, da BASF e da Klabin para ilustrar a nossa conversa de hoje aqui. Então, para iniciar, gostaria de chamar aqui acima comigo Daniela Leal. Ela é engenheira eletricista pela Escola Politécnica da USP e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Atua há mais de 16 anos em empresas de grande porte, com experiência nas áreas de gestão de projetos, melhoria contínua. Atualmente integra o time de gestão de projetos de inovação da Klabin. Entusiasta por inovação, atua na prospecção de novas tecnologias para a melhoria de processos internos da empresa, aceleração da agenda de digitalização e para promover novos negócios. Daniela, por favor. Também estará comigo aqui Ornella Litardi, né, gerente de inovação aberta e ecossistemas digitais na BASF e head do Centro de Experiências Científicas e Digitais, ONONO, na América do Sul. É formada em Relações Internacionais e Ciências Políticas, UTT Argentina, pós-graduada em Gestão da Inovação e Prospecção Tecnológica, UA Argentina, e com mestrado em Sustentabilidade na Espanha. Também é certificada como facilitadora de metodologias ágeis pela International Consortium for Agile. Possui mais de 17 anos de experiência em Open Innovation, relações públicas, comunicação e sustentabilidade, áreas em que liderou projetos em organizações públicas e privadas na América do Sul e Europa. Por favor, Ornella. Por favor. Então, pessoal, nós vamos começar aqui, né, comigo. Eu vou contextualizar um pouco para vocês o que é inovação aberta, né, para a gente ter um primeiro conceito mais amplo do que é, para depois elas trazerem os cases de sucesso delas, tá bom? Então, Heitor, aqui com inovação aberta, né, pode passar para o próximo slide. Está aqui. Está aqui, beleza. Então, eu vou iniciar com vocês diferenciando inovação fechada de inovação aberta. A inovação fechada, ela é o tipo de inovação que se promove dentro de uma empresa com o departamento de P&D. Então, normalmente, é uma inovação que tem um custo um pouco maior, né, porque você desenvolve a inovação sozinho. A inovação aberta preconiza que você traga outras empresas, outros atores para desenvolver a inovação aberta junto com a grande empresa, né? Então, isso que a gente começa a trabalhar com o aberto. Mas a inovação aberta, ela não quer dizer que você vai abrir os segredos industriais da sua empresa. Nada disso. Você vai manter tudo que é estratégico para a empresa para dentro e abrir somente aquilo que você tem ideia de que seja algo que você possa desenvolver com outras empresas de fora. Tá? E, bom, o que é inovação aberta? Né? Então, aqui, é algo que você vai fazer com menos centralização, você vai abrir uma coisa mais ampla, inovadora, com abertura para novas empresas dentro desse contexto e gerando a mudança de cultura, né, que é um ponto primordial, que elas vão falar um pouco mais para nós aqui. Se não tiver mudança de cultura, nós não conseguimos gerar inovação aberta de uma forma suave, tranquila, com ganho de tempo e recursos. Tá? Então, o que eu ganho com isso? Quando a gente tem um processo de inovação fechada, a curva é assim, de geração de valor. Então, você tem uma geração de valor com um tempo um pouco mais longa. Quando você traz inovação aberta para o jogo, você tem uma curva um pouco mais acelerada de crescimento. Então, você ganha mais com isso. Tá? Então, você tem a redução de tempo e aumento da capacidade. E, assim, a inovação aberta ela acontece dentro de ecossistemas. Então, nós trabalhamos a inovação aberta em grandes empresas, mas também atuando junto a todo o ecossistema, porque sem isso nós não temos uma velocidade e sustentabilidade para esse processo. Então, com ecossistemas maduros, nós conseguimos integrar startups, universidades, talentos e hubs de inovação a grandes empresas, né, empresas que querem desenvolver e abrir o seu trabalho, seus processos para gerar inovações. Tá?
Então, bom, como um contexto muito geral, né, e era isso mesmo, era algo mais curto que eu ia trazer para vocês hoje, só para a gente ter um alinhamento mais básico do que é inovação aberta. Agora eu vou convidar a Daniela para fazer uso da palavra, Daniela, e nos abrilhantar com o case de vocês, tá bom? Obrigado, Daniela. Obrigada, Gustavo. Bom, gente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho do Programa de Inovação Aberta da Klabin, como a Klabin encara a inovação. Bom, como o Gustavo mencionou, eu trabalho na Klabin, né, na área de inovação. É uma área corporativa que atende todas as unidades da empresa. Hoje, vocês devem conhecer a operação da Klabin no Paraná, mas a gente está presente aí em muitos estados do Brasil. Não trouxe o mapa aqui, mas são 23 unidades no Brasil e uma na Argentina. Então, a gente está bem espalhado aí no Brasil adentro, né? Mas fico em São Paulo. Bom, falando um pouquinho do conceito sobre inovação. Por que uma empresa como a Klabin precisa inovar, né? A gente trabalha com o conceito de ambidestria. O que quer dizer isso, né? Uma empresa, ela precisa fazer suas operações muito bem feitas, né? Porque isso garante receita. E isso é muito importante que a empresa continue fazendo. Mas existe também um olhar que a gente precisa ter, que é um olhar de futuro. Então, olhando para o futuro, a empresa ela precisa investir em inovação por uma questão de continuidade das suas operações. Então, por isso que a gente fala do perfil ambidestro. Precisa, sim, ganhar o dinheiro de hoje, né, para poder pagar as operações da empresa, o salário das pessoas, enfim, né, tudo que uma empresa precisa fazer, mas precisa também ter esse olhar para o futuro, né, para se manter competitivo e também pensar em novos produtos, novos mercados, nos cenários que mudam. Bom, a inovação na Klabin ela está baseada em 3 pilares principais. Esses 3 pilares eles foram revisados recentemente, mas todo o nosso desenvolvimento de inovação ele passa por um alinhamento desses 3 pilares. Quais são eles? As novas soluções. Então, nós pensamos em soluções de produtos, de processos que tragam produtos de uso múltiplo, de fonte renovável, biodegradáveis, e que inspiram as escolhas dos consumidores finais. Então, é isso que a gente está pensando quando fala em novas soluções. O outro pilar é a excelência operacional, né? Quando a gente fala de excelência operacional, aqui a gente está olhando para a competitividade da empresa. Como deixar a empresa trabalhando em suas operações de uma forma mais ágil, que tenha realmente um diferencial competitivo. E o terceiro pilar é gestão sustentável, né? Então, a gente busca soluções alinhadas com sustentabilidade que gerem valor para as pessoas. Aqui a gente tem 2 formas de desdobrar, né, essa estratégia de inovação. A gente chama de inovação aberta e de intraempreendedorismo, né? A inovação aberta, o Open Innovation, que vocês estão vendo aí, ele está mais baseado nas parcerias, né, que eu vou explicar daqui a pouco, com todo o ecossistema de inovação, com centros de pesquisa, universidades, startups. E o intraempreendedorismo, que são ações mais internas, né, que aí vai de encontro ao que o Gustavo mencionou há pouco, que ele se relaciona com a cultura de inovação da empresa. Bom, falando um pouquinho das ferramentas de empreendedorismo, como que a gente executa empreendedorismo. Uma das formas é o que a gente chama internamente de Klabin Lab. O Klabin Lab ele nada mais é do que a aplicação de ferramentas ágeis dentro de processos da empresa, que podem ou não serem transformados numa ferramenta digital, mas muitas vezes a gente só está falando de uma mudança de processo. Então, basicamente, a gente pega um grupo da empresa que está focado em um determinado problema a ser resolvido. Então, a gente faz esse lab, né? Faz uma
um processo de imersão com essas pessoas e, a partir disso, né, a gente faz o entendimento do processo atual, faz uma cocriação, né, uma divergência para depois fazer uma convergência. A gente cria um fluxo desejado, prototipa e coloca essa solução para funcionar. E tudo isso é feito com pessoas da própria organização. Outro programa que nós temos é o Plante Sua Ideia. Ele é um programa de ideias, né? Ele tem como foco as ideias dos funcionários, que são dadas a partir de um determinado tema. E aí nós também fazemos um processo de filtro, né, dessas ideias, do que realmente tem uma convergência bacana com o que a empresa busca, e aí a gente faz a implementação dessa ideia. Então, existe todo um processo, é claro, de curadoria dessas ideias, né, para depois executar. Peraí, não sei se eu passei. Não, está certo. Desculpa. Aí, falando um pouquinho de ferramentas de inovação aberta, que aí a gente aqui está mais focado em parcerias, né? Nós temos 3 programas principais: o Klabin mais U, Pitch Day e Desafios Klabin. Klabin mais U, falando aqui primeiro do Klabin mais U, U de universidade, então são parcerias e de diferentes formas que a gente busca com a academia, os centros de pesquisa e tal, para poder resolver problemas da empresa. Então, o que a gente busca com esse tipo de programa? Geração de conhecimento. Isso é para a empresa e para o próprio ecossistema, né, que é bastante relevante. Os insights, como eu disse, né, para a resolução de problemas e, eventualmente, até novos negócios. Somar esforços, né, aquela relação de ganha-ganha, para o desenvolvimento de tecnologias. E, por fim, a atração de talentos, né, porque a gente acaba encontrando, nesses processos, pessoas que podem, eventualmente, trabalhar para a Klabin em algum momento. Aqui são alguns exemplos de parcerias que nós temos feito com a academia. Então, são empresas são centros dentro e fora do Brasil, né? Então, a gente tem a TU Delft, que é da Holanda, por exemplo, que fez um projeto conosco já faz alguns anos. A gente tem um programa chamado a Excel Innovation, que é uma competição de MBAs aí pelo mundo, né? Que fez uma proposição de negócio para a Klabin. Mas também a gente tem parcerias muito locais, né? E aqui eu vou destacar ao TFPR, que é aqui do Paraná, que tem feito muitos trabalhos com a unidade de Telêmaco Borba, por exemplo, né? Que tem sido bastante relevantes. Os projetos que nós temos feito com eles são desde projetos de educação, mesmo para o público interno da Klabin, mas também a gente tem desafios que a gente lança, por exemplo, para alunos de graduação e pós-graduação, que eles propõem resolução de problemas, fazem um estudo aí de mais longo prazo. São programas bastante interessantes, né, que a gente também tem feito com universidades, né? E aqui no Paraná, especialmente, é uma universidade que tem nos dado muitos bons exemplos. Bom, falando um pouco agora, não acadêmico, né, mas esse mundo de startups. A gente tem 2 programas, que é o Pitch Day e os Desafios Klabin. Ambos são programas que nós buscamos startups, né? Buscamos a inovação aberta por meio de startups. A diferença entre os dois, né, principalmente o Klabin Pitch Day, são chamadas públicas. Nós fazemos chamadas públicas em redes sociais. Então, para quem tem aí uma startup, é bem bacana seguir a Klabin no LinkedIn, que volta e meia a gente tem um programa sendo divulgado. E os desafios Klabin, a gente trabalha com parcerias, né? Então, que parcerias são essas, né? A gente trabalha muito com o Senai, por exemplo,
Trabalhamos também com grandes centros de startups, como a Plug and Play, a Beta.ai, que são já ecossistemas aí que são fora do Brasil, o Sosa, enfim, né, a gente tem esse tipo de parceria para poder tratar alguns desafios, né? E, assim, dando exemplo para vocês, que tipos de desafios a Klabin tem buscado? Eu posso dizer assim que tudo quanto é tipo de desafios, né? Esse exemplo que está aqui na foto é o exemplo de um pitch day que ela aconteceu em 2020, que era para aumentar a resistência de solo em estradas rurais. Então, a Klabin é uma empresa que tem uma operação florestal muito grande, atua com colheita de árvores, e, nesse caso, o desafio era de Santa Catarina, né, da operação florestal de lá. O solo de lá ele era muito fofo, e, quando o caminhão passava, né, tinha alguns afundamentos. Então, a ideia era buscar alguma solução que pudesse, que fosse economicamente viável e também que não implicasse em pavimentar, porque, né, numa floresta isso não faz sentido, e aumentasse a resistência do solo. Então, a gente buscou isso nesse pitch day, né? Então, é um exemplo, mas a gente pode ter exemplos relacionados à indústria, à pesquisa e desenvolvimento, que também é um braço importante, né? Uma estratégia importante a gente buscar startups para ajudarem nessa área. Enfim, né? A gente tem toda sorte aí de desafios que a gente busca. Falando assim de objetivos específicos dos dois programas, nós queremos, com isso, melhorar os nossos processos internos, melhorar o produto atual. Então, isso é um braço, né? O Gustavo falou um pouquinho de inovação fechada, da pesquisa e desenvolvimento. A Klabin tem uma área de pesquisa e desenvolvimento muito forte, mas que também bebe da fonte de inovação aberta. Então, se busca inovação aberta para poder acelerar processos que eles estão tocando. Então, é um processo assim que contribui bastante. E, assim, e destacando, né, que nós buscamos novos produtos com base na floresta, né, que é o nosso insumo, que é a nossa matéria-prima. Falando um pouquinho do processo que a gente tem, né, para a seleção de startups, né? Nos dois casos, a gente tem uma pré-seleção de startup, então, baseada nas informações que ou os parceiros nos dão, ou nos processos de inscrição de startup nós temos. Nós fazemos uma pré-seleção, então, as startups que são pré-selecionadas, elas passam por um processo de pitch day. Nesse pitch day, existe um processo de seleção, né? Então, o pitch day é uma conversa rápida, né? É uma exposição rápida, com margem para algumas perguntas, e, com base nisso, nessa exposição, algumas delas são selecionadas. Após a seleção, a gente tem o processo de POC, de prova de conceito. Então, o objetivo é que, num escopo muito reduzido, a gente consiga ter um entendimento que aquela proposta ela funciona ou não funciona, né? E, dependendo do resultado da POC, nós temos o escalonamento aí da solução para um escopo maior. Bom, aqui um pouquinho das nossas parcerias, né? Nós temos muitas parcerias no Brasil e fora do Brasil. Temos muitas startups mapeadas, mais de 2.000 no nosso banco de dados, e sempre estamos abertos a mais. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Daniela, pela sua exposição. Agora nós vamos conversar com a Ornella. Ornella, então, por favor, fazer a sua apresentação do seu case. Depois a gente volta para uma conversa. Super. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, Gustavo. Se escuta? Não. Acho que está um pouquinho mais perto do microfone, que o tema da língua, microfone, passa slides, tudo junto, é muito complicado. Mas vamos lá. Pergunta: quem de vocês já trabalha em inovação aberta? Só para calibrar um pouco. Bom, e quem vocês conhecem que é a BASF?
Bom, além da fita cassete, porque eu vejo gente nova e que não sabe o que é a fita cassete, então não vou fazer essa brincadeira. Mas vamos lá. Então, eu sou Ornella, estou representando a BASF. A BASF é uma das principais indústrias químicas do mundo. Eu não venho aqui a falar nas maravilhas da BASF, mas sim como a gente trabalha com inovação aberta. E para vocês se situarem, porque talvez vocês pensam a química está muito longe no meu dia a dia, mas, na verdade, se a gente fala da química, está no nosso dia a dia, desde que nós acordamos até que nós vamos dormir. Na mobilidade, nos alimentos, nas construções, nas tintas, em todo tem a química. E a química, além de fazer as coisas acontecer, nós acreditamos que temos um poder de fazer isso cada vez mais sustentável. E eu falei de todas as indústrias sem passar as slides, mas aí vocês veem, né, como estamos presentes em todo o que tem no dia a dia. E isso é uma responsabilidade muito grande de como fazer que essas soluções tenham um maior impacto para a sociedade e um menor impacto ambiental. Então, esse é o nosso desafio, nós levamos isso muito a sério e fazer isso sozinhos é muito difícil. Então, não queremos fazer sozinhos. Como fazemos com o ecossistema de inovação? Então, qual que é o nosso desafio dentro da empresa? E eu estou aqui falando de uma área, mas estou falando em nome da empresa toda. Como promover uma cultura de inovação aberta e como isso gera valor para o negócio, para a sociedade e para o meio ambiente. Porque promover inovação, como a Dani falou, porque é lindo, tudo bem, mas temos que ir além. Então, realmente é muito mais de porque é uma tendência e porque tem que ser feito, senão porque realmente contribui com os 3 pilares da sustentabilidade e para nós, como profissionais, também muito. Por que fazer? Por tudo que o Gustavo falou. Sim? Aqui a gente fala de fazer mais rápido, fazer de uma forma conectando saberes, dessa forma é feito mais ágil, é com menor custo e é complementando valores. Aqui eu depois consigo passar esse slide que tem a ver com um pouco mais técnica dos benefícios, mas para nós alguns pontos que são muito importantes. O tema de redução de tempo de desenvolvimento. Vimos na slide do Gustavo esses eixos, e justamente é isso. A gente quer chegar mais rápido que a concorrência, quer chegar mais rápido que a tendência seja uma demanda para estarmos preparados. Então, dessa forma, a gente consegue fazer. E com quem fazemos? Como o Gustavo falou, com o ecossistema. Qual que é o nosso, né? Porque cada um tem o seu e vai construindo de acordo com a sua necessidade. O nosso ecossistema tem, obviamente, todas as redes da BASF, uma empresa com mais de 110 mil colaboradores, imaginem o volume das redes internas, mas principalmente com as queridas startups, com as aceleradoras, com universidades, com o governo, com diferentes instituições que tenham ou não a ver com a química. Sim? Finalmente, de alguma ou outra forma, tudo pode se conectar e a gente sempre fala aqui no mundo da inovação que quem vai estar mais preparado é quem tenha um melhor ecossistema. A concorrência já não é mais empresa a empresa, é fortaleza dos ecossistemas. Então, a gente leva isso muito a sério e estamos construindo. E parte de estar aqui, além de poder estar compartilhando com vocês, é justamente convidar vocês a ser parte do nosso ecossistema de inovação aberta. Então, fica a dica, aí estão todos convidados. Esse slide, vocês não têm que reparar, é justamente para mostrar como que... A ver, eu estou aqui representando inovação, mas na BASF, a inovação é feita de uma forma muito descentralizada. Eu, quando falo descentralizado, que tem muitas pessoas falando de inovação, o que é super legal, sim? Porque isso faz com que isso possa espalhar mais na companhia. Dá para ouvir? Ótimo. E aí, vou explicar isso porque é meio complexo, mas o que eu quero mostrar com isso? Como que é fácil, né? Inovar com todos esses quadradinhos, olhando inovação ao mesmo tempo e com pessoas diferentes. É realmente muito complexo. E a gente não tem um diretor de tudo isso, um vice-presidente de tudo isso que está cuidando. Somos cada um de nós que temos que nos conectar para fazer isso acontecer e gerar as trocas. Porque senão vocês se imaginam, cada um dessas caixinhas indo para falar com algum de vocês. São 50 pessoas da BASF falando com a Angélica. Não dá, né? Então, a gente espalha isso e trabalha em formato comunidade para fazer acontecer. Isso é chuva? Uau! Pensei que era salva de palmas. Então, é muito louco.
É muito legal. Vamos lá. Eu prometo que estou acabando. Se é o timekeeper, é muito bom. Então, como que a gente trabalha, assim como a Dani comentou dos programas, eu comentei dessa estrutura super descentralizada, a gente tem programas para esses ecossistemas e para startups. Alguns programas talvez sejam mais interessantes para vocês, então eu vou destacar. A gente tem o Onono, que é o nosso centro de experiências, que eu vou contar um pouquinho mais sobre. Temos o nosso Venture Capital, que estávamos justo falando com o Júnior sobre isso, que a gente trabalha com investimento em startups, pensando em temas muito disruptivos para a indústria. Programa de Start to Care, que é um programa para startups de nutrição, saúde e cosmética e cuidados pessoais. Aí a gente desenvolveu já, por exemplo, fragrâncias digitais, que é um case muito bacana. Fora da lata, porque a Souvenir é da BASF, provavelmente vocês já conhecem muito a marca Souvenir. Tem um programa para pensar além das tintas. E o case de AgroStart, que é para startups e agro. Eu já convido os resultados do hackathon de vocês para trazer para o AgroStart, sim? E quando a gente fala do Onono, que é o nosso Centro de Experiências Científicas e Digitais, a gente traz esse case porque, se nós queremos realmente abrir e criar um ecossistema, numa indústria tão tradicional como a química, a gente precisava ter um espaço para poder conectar e uma oferta de valor que não fosse só para os desafios da empresa, mas também para os desafios dos nossos clientes, que estão em todas essas cadeias que eu contei desde o começo. Então, a gente criou um espaço onde as startups podem vir, os colegas da BASF podem vir, e a premissa é que seja para colaboração. E a gente trabalha com 2 pilares, inovação aberta e experiências e comunidade. Então, temos uma equipe criando comunidade, fazendo parcerias e criando conteúdos, e outra equipe trabalhando em consultoria de inovação, especificamente para as nossas clientes e desafios próprios. Já vou contar rapidinho alguns cases. O que acontecia? A gente falava de inovação aberta e todo mundo falava que lindo o espaço. É meio contraditório, porque a gente queria ir muito além. Então, pensamos, o que é o melhor? Fazer ao público, os nossos colegas, entender o que tem por trás, quais são esses serviços que a gente pode entregar. E aí, em linha com a química, criamos uma tabela de soluções, onde a gente sistematiza a nossa entrega. Que, um pouco como a Dani falou, alguns projetos são parecidos, outros diferentes. Trabalhamos com scouting de startups, para cocriação, com hackathons, com ideathons, com todas as metodologias para fazer acontecer, de transformar uma dor em um protótipo de solução. A gente não chega até o mercado, sim até o protótipo, que testamos e depois o negócio pode internalizar ou não, sim? Faz parte do processo, se não internaliza também, faz parte do processo de aprendizado. E quando a gente fala da nossa proposta de valor, nesse sentido de experiências e inovação aberta, a gente tem uma base, trabalhamos com plataformas com mais de 1 milhão de startups no mundo, com inteligência artificial, para poder chegar a realmente quem possa trabalhar nos nossos desafios e dos nossos clientes da maneira mais assertiva. Temos as metodologias de inovação aberta, temos as parcerias de branding, as conexões com os ecossistemas e temos mais de 270 soluções mapeadas para os desafios até agora. Nós já levamos como centro de inovação quase 3 anos e meio trabalhando e temos essas soluções trabalhando. Aqui vem com a Klabin algumas coisas estão sendo feitas também. E alguns cases, sim. Quando a gente fala de cases, conta exemplos de como estamos trabalhando e que são desafios que, como falei no começo, tem muito a ver com sustentabilidade. Então, um cliente vem e fala, eu quero desenvolver um produto de limpeza de cabelo para um mercado europeu, que não use água nem no usuário, nem no desenvolvimento. Então, a gente trabalha para procurar soluções nesse sentido com startups e co-criando para depois lançar no mercado. Outro, por exemplo, por outro lado, a nossa área nos pede soluções de prospecção em biotecnologia, em biopolímeros e surfactantes. A gente também trabalha com isso. E eu trouxe esse exemplo não só para mostrar os cases, mas sim para mostrar o funil. A gente começa mapeando muitas soluções. E o funil acaba sendo que, por exemplo, por 48 a gente termina com uma na fase de negócio. Isso é super normal na inovação aberta. E aí é que a gente construi. E depois o negócio pode dar certo ou não. Mas a gente chega até esse ponto.
E a gente também é um espaço de antena de tendências. Economia circular é um tema muito estratégico para a gente. Eu imagino que todo mundo deve ter ouvido falar mais ou menos. E é um tema que é muito legal, está muito em alta, mas não todo mundo sabe o que é e como pode contribuir. Então, a gente criou um hub dentro do nosso hub de economia circular para justamente conectar esses temas. E também, falávamos de experiências e de cultura, precisamos ter um espaço para geração de conteúdo. Então, aí também, super convidados a poder assistir os nossos conteúdos no Spotify, nos canais, e também, por que não, fazer um podcast juntos contando dos cases daqui. Exemplos, algumas fotos do que é o espaço e do que a gente trabalha com cultura interna. A Dani comentou o case de empreendedorismo. A gente trabalhou muito o último case sobre temas de metaverso e Web3, com colaboradores que vieram ideias muito bacanas. Talvez daqui a pouco dê para contar alguma novidade. Mas isso ajuda muito a trazer os colaboradores no nosso lugar e poder ser embaixadores do nosso trabalho. Aí alguns exemplos para contar. E, finalmente, mensagens para levar, né? Quais são os nossos 3 mantras? É que não somos agentes de tendências, para explorar tendências e reduzir risco dessas coisas que podem surgir no futuro, que podem ir contra o nosso negócio. Somos apaixonados pelos problemas e caçadores de soluções. Não vamos com, eu tenho uma ideia, assim como a lâmpada que aparece aqui, a ideia, senão vamos com a dor. E criamos experiências transformadoras a partir não só com as visitas, mas sim nos encontros e nos trabalhos que fazemos em conjunto, a ideia que você não saia igual e que possa trazer uma solução à sua dor. Somos uma equipe pequena, mas muito empolgada e com muita vontade e paixão pelo que fazemos, e espalhamos na toda a companhia, e super convidados a conhecer. Estamos em São Paulo, mas temos ferramentas digitais para fazer tours virtuais também. Assim que muito obrigada e vamos conversar. Muito obrigado, Ornella. Obrigado. Bom, agora vamos a algumas perguntas, né, para explorar um pouco mais o assunto. Vocês duas trouxeram o tema ecossistema de inovação, né, como muito importante para gerar inovação aberta. E agora eu gostaria que, e assim, só para contextualizar, aqui no Norte Pioneiro tem um SRI, que é um ecossistema pujante, né, de inovação. Então, para também trazer para eles um pouco da importância do ecossistema de inovação para vocês, eu gostaria que vocês trouxessem para nós um exemplo onde houve uma conexão muito forte com o ecossistema de inovação, e se puder falar um pouco dos resultados que aconteceram também, seria bacana. Né, se vocês puderem trazer um pouco de algum caso, se vocês tiverem assim, de uma conexão forte com o ecossistema. Bom, eu posso mencionar, começando a responder, né? Eu posso mencionar um caso que para a gente é muito emblemático, que é da MFC, que é a celulose microfibrilada. Nós fizemos um pitch day em 2019 para usos, né, para capturar soluções que usem produtos que o nosso time de pesquisa e desenvolvimento estava trabalhando, no caso, a MFC, né, que é esse produto que eu mencionei. E nesse pitch nós tivemos uma empresa que trouxe o uso da MFC em produtos cosméticos. Aí, isso foi em setembro de 2019. Em 2020, nós tivemos a pandemia do Covid. E, não sei se vocês lembram, bem no comecinho, faltou álcool gel no mercado. E nós fizemos uma parceria, né, com essa startup, com essa empresa, a Apoteca, e o Senai do Rio de Janeiro. E nós começamos a usar o MFC como um produto que substituiu o Carbopol, que era, na verdade, o que estava em falta no mercado, né, que transforma o álcool no álcool gel. E fizemos essa substituição e deu muito certo. Então, a Klabin pôde oferecer, naquela época, álcool gel. Na verdade, foi uma produção que foi doada depois, né, mas a Klabin pôde oferecer o álcool gel, né, com essa substituição.
E agora a gente evoluiu, a gente está com essa empresa que agora eu nomeei a Eco, e a gente está experimentando o uso, sim, na parte de cosméticos. Há algumas semanas nós tivemos o lançamento de uma linha chamada Kind, que já está disponível para venda na internet, né, com o uso do MFC para cremes e para uma polpa, né, que é usada em limpeza de pele. Eu já comentei alguns cases aí, mas pensando assim, o que é a virada de chave para nós com o ecossistema é justamente a criação desse hub de inovação. Porque imaginem uma base com muitas linhas de negócio, como estava nesse slide complicado, querendo fazer diferentes coisas e conectando com atores isolados. Então, a gente definiu 100 business case, sim, imaginem um investimento numa empresa gigante multinacional, 100 business case com uma ideia local, não veio top-down da Alemanha, para conectar com parceiros relevantes do ecossistema e trazer aos clientes para conectar aí. Então, a gente começou de zero, não tínhamos nada. De zero, literalmente, no espaço, mas isso é uma anedota, mas de zero também nessas parcerias com as startups, porque tinha um programa só de agro. Aí começamos a escalar e a trazer, por exemplo, conversando com a CNI, com as universidades, com todo mundo, e trazendo isso para os clientes. Então, quando a gente fala disso como impulsionador do ecossistema, a gente acaba criando o nosso próprio, que ajuda para depois poder espalhar os desafios de uma forma com muita maior escalabilidade, mas também trazendo aos clientes para que eles possam criar seu próprio ecossistema e que seja perto do nosso, porque a gente quer ir junto, né? Mas justamente assim, por exemplo, várias startups que a gente avaliou e incubou para a gente, depois já começaram a trabalhar com os nossos clientes. E isso é um ganha-ganha, porque assim você dá palco, né? Palco, visibilidade, e isso gera mobilidade para que depois elas possam crescer. E acontece muito, por exemplo, um case bem concreto, a gente está fazendo isso com manufatura aditiva, com impressão 3D. Uma startup que nasceu, trabalhou muito perto da gente e hoje já está trabalhando para os nossos principais clientes, para as nossas fábricas e está fazendo parcerias internacionais que trazem para a gente. Então, se vocês pensam numa rede, chega por todos os lados. E essas conexões geram valor que eventualmente podem virar novos negócios para a gente. Muito bom, muito bom. Você falou vários pontos, Ornella, né, que me chamaram a atenção, mas um deles foi a questão da geração de nota fiscal, né? A inovação, ela o que você vai fazer de novo, diferente, que realmente vai gerar nota fiscal e agregar valor também para a grande empresa, né? E nisso, eu quero perguntar para vocês, né, claro, dentro dessa jornada toda que você já tem em inovação aberta, eu estou trazendo bastante exemplos para poder materializar para eles os resultados da inovação aberta. Então, uma empresa ou um caso de uma startup ou de algum negócio que nasceu dentro de Open Innovation e que deu um grande resultado para vocês, se vocês puderem falar um pouco para nós também. Bom, eu acho que um caso que assim bem recente, né, e que a gente olha com muito carinho é justamente esse de cosmético, que a gente teve esse lançamento de um produto muito fora da realidade da empresa, né, que foi a partir de um produto beneficiado da cadeia da empresa. Então, isso foi bastante interessante para a gente. Mas a gente tem ainda, né, outros trabalhos. Aí como a Ornella falou, a inovação ela não está necessariamente dentro da área da inovação, né, que se chama inovação, mas está na empresa. Um case bastante significativo que a gente tem é o Eucaliner, que é um papel craft feito 100% de eucalipto. Foi um lançamento recente da empresa, é uma inovação, e foi base de um investimento muito relevante. A gente teve uma startup agora na fábrica de Ortigueira, de uma máquina de Eucaliner. Então, foi um investimento bastante relevante até para o estado do Paraná, que é um produto aí novo, uma inovação, porque
Até então, a gente não tinha um papel desse tipo 100% eucalipto. Obrigado, Daniela. Ornella. Complementando aí o tema dos indicadores da inovação, né? E da inovação aberta, porque os de inovação estão um pouco mais claros. Sempre a pergunta, quanto que é o dinheiro no bolso disso? No ano. Sim, porque o reporte é no ano. É bem difícil, realmente, é um desafio para a gente, porque, como falamos, os nossos desafios chegam até o protótipo. Então, você vende o protótipo? E, na verdade, que não. A gente avalia potencialidade de produto que pode ir nesse protótipo, que pode solucionar. Então, é uma aposta, é uma confiança e é um teste para realmente ver como que isso pode funcionar. Então, a gente vai com essa linha de gerar receita, mas hoje, por exemplo, outros indicadores que a gente usa para mensurar é, por exemplo, economia, savings, né? Você fala economia? Sim. Ahorro, sim. isso. De como a gente pode fazer um processo menos custoso a partir de fazer mais rápido e com mais agilidade, por exemplo. Esse é um exemplo. Outro que a gente tem é como essas parcerias conseguem abrir fidelidade dos clientes. Então, isso é difícil de mensurar, mas quando você tem mais abertura para trabalhar mais projetos com o cliente, isso, no final das contas, é melhor receita. Excelente. Uhum. E como a gente trabalha também com cultura, também tem a ver com quantidade de desafios. E desafios bem-sucedidos e desafios mal-sucedidos. E nós não somos penalizados pelos mal-sucedidos, tudo pelo contrário. A gente tem que mostrar muito o aprendizado disso para não cair de novo na mesma. E é um desafio interessante esse. E isso que você falou é muito interessante, né? Se dentro de inovação aberta, se você erra, você não é penalizado, porque senão não existe inovação, né? Não tem um ambiente aberto para inovação. Falando um pouco de cultura, Ornella, como que vocês desenvolvem e qual que você vê que é o principal benefício para a empresa quando tem a cultura de inovação instalada e disseminada na empresa? Eu vejo muitos benefícios. Eu sempre gosto de falar de não só dos benefícios de nós como empresa, mas de nós como colaboradores de uma empresa e como pessoas. Realmente acho que não deve ter nada mais motivador que poder fazer o que você faz, que gosta, e trocar com outras pessoas e você ser pago por isso. Eu penso que é maravilhoso. Então, o ganho tem a ver com essa coisa de realmente sair do nosso umbigo e poder ver o que está acontecendo fora e poder atender e enxergar antes de que isso vire uma ameaça para seu negócio. Então, tem uma imagem, não sei, talvez vocês também falam disso, dessa ideia da grande empresa como um transatlântico, tipo um Titanic, que é muito sólido, muito robusto, mas às vezes é difícil de movimentar. E, por outro lado, tem os jet skis, que chegam no mesmo lado, te levam de um lugar a outro no mar, mas eles são muito mais ágeis e vão conseguir virar se o iceberg do Titanic vem. Então, como que a gente tem essa olhada de jet ski, que é esse olhar das startups e dos membros muito mais ágeis do ecossistema, como a gente pode internalizar isso e que isso seja bom para toda a empresa. E para depois, obviamente, essa coisa de pensar como isso derrama para a sociedade e para o meio ambiente. Respondi ou mais ou menos? Sim, sim. Obrigado, Ornella. Daniela, quer comentar essa questão da cultura? Bom, eu mostrei um pouquinho dos programas da Klabin e existem programas que a gente se conecta com o ecossistema de inovação, com as universidades, startups. E se a gente for parar para pensar assim, mas quantos funcionários da empresa vão se conectar com uma startup e tal, né? Então, isso é uma fração, uma pequena fração da empresa que faz esse tipo de conexão. Acho que a gente tem que ter para disseminar a cultura de inovação numa empresa grande, né, como a Klabin, como a BASF e tal. A gente precisa ter programas diferentes para públicos diferentes. Eu acho que um programa muito relevante é a gente trabalhar no programa de ideias. No caso da Klabin, se chama Plante Sua Ideia, mas tem muitas outras versões em muitas outras empresas, né? Acho bastante relevante a gente buscar também incentivar o funcionário a falar,
a dar ideia, a pensar fora, a participar de fóruns que ele aprenda por exemplo, com startups, né? A startup é uma empresa que está em formação, que ainda está aprendendo a operar, que ainda está no modelo em teste, mas, assim como a Ornella trouxe a metáfora do jet ski, né, da agilidade, também tem muita coisa para uma grande empresa aprender como startup. E a gente tem muito assim que ganhar. Geralmente, uma grande empresa ela é cheia de processos, tem algumas burocracias, né? E a gente tem esse olhar ágil, né, da metodologia ágil, que a gente pode realmente buscar e internalizar. Então, eu acho que são estratégias diferentes para públicos diferentes, né? E também acho que é muita troca, né? A startup ganha se conectando a uma grande empresa, mas a grande empresa também ganha se conectando a uma startup. É uma troca, né? Acho que essa palavra, quando a gente fala em ecossistema, é muito isso, né? É aquela coisa do relacionamento entre seres ali no ambiente, né? Isso aí. Pessoal, vocês têm perguntas? Alguém tem pergunta? Bom, eu aqui como representante de Sistema Regional de Inovação, né, a gente vê a dificuldade das pequenas empresas em ter um olhar para a inovação aberta. Então, como a gente está transmitindo esse painel pelo YouTube, eu gostaria que as duas pudessem só dar uma dica de como eles poderiam começar, porque pequeno, né, geralmente tem poucos líderes ali, né, de que forma eles poderiam entrar nesse processo, né, de inovação, podendo buscar parceiros, né? O SRI é um parceiro que é muito forte, porque tem mais de 30 entidades envolvidas e está fazendo já um movimento na região. Então, a gente tem várias micro e pequenas empresas que podem entrar nesse movimento. E, com isso, elas também podem ganhar, né, abrindo aí os gargalos, né, que elas possuem, né, os problemas que elas possuem, podem gerar, né, novos negócios inovadores, né, e elas podem ganhar em conjunto com outras pequenas que vão surgir. E também para as demais empresas que estão em médio porte, né, que ainda não estão na inovação aberta, me fale um pouquinho o que elas estão perdendo. Vocês já falaram bastante, eu sei, mas complemente. Bom, eu acho que para uma pequena e média empresa, acho que o que se pode pensar é estar atento ao mercado, né? Porque o que essas empresas podem oferecer para o mercado, ele pode passar por uma inovação, né? Então, a gente está aí com várias mudanças sociais acontecendo, né? Várias mudanças de comportamento. Antes, a gente tinha um padrão de consumo que era muito mais ir numa loja física e fazer uma compra. Hoje, a gente tem um modelo de consumo que está cada vez mais digital, passando pelos meios de pagamento. Acho que a reflexão para uma pequena e média empresa é como que eu posso, como que está o mundo que eu estou vivendo e como eu posso me beneficiar disso, prestando serviço e entregando valor aí para uma cadeia, né, uma cadeia aí de fornecimento, de vendas de novos negócios. Então, eu acho que isso é bastante relevante, né, de olhar como é que eu posso me beneficiar, ou de quais são, o que está acontecendo no mundo de diferente, né, padrões que estão mudando, e como que eu posso usar, né, do meu negócio para poder entregar mais valor, fazer mais negócios, ganhar mais dinheiro. Eu acho que é esse modelo. Para as pequenas empresas que estão buscando parcerias, de repente, com grandes empresas, isso pode ser o canal, né? Eu falei mais cedo, a Klabin, por exemplo, faz divulgação dos seus desafios nas redes sociais, né? Então, para quem estiver interessado em, de repente, participar de alguma coisa, siga a Klabin, né, nas redes sociais, esteja atento. Esteja atento ao que está acontecendo no mercado, participar de uma feira como essa, ir a eventos,
consumir material, né, de mídia, tem hoje, gente, a gente está na era da informação, tem muita informação por aí, né? Então, consumir realmente informação, revistas especializadas, são podcasts, coisas no YouTube, enfim, né? Ficar atento ao seu redor, eu falaria. Estou super de acordo com isso e complementando, talvez empresas mais pequenas têm muita mais flexibilidade. Então, que se animem. Importância do papel da liderança. Eu não sou pró que o líder tem que dizer tudo, a gente tem que ser empoderada, mas o tom da liderança é muito importante e os incentivos para a inovação. Talvez, às vezes, empresas pequenas têm menos processos, então é muito mais fácil e mais ágil para desenvolver isso e mensurar as pessoas, não só por que fazem, mas por como fazem. E a inovação aberta é um como muito legal para desenvolver. E depois fazer, sim? E fazer sabendo que pode errar e que esse erro vai permitir um debriefing, uma conversa para construir de novo. E as empresas médias, não sei, quem está perdendo de realmente gerar conexões muito valiosas. A gente se contactou muito também por causa da inovação aberta aqui, senão não teria acontecido, então muito legal. Mas também é um tema de atração de talento. Temos que ser também muito sinceros. Estamos perdendo oportunidades de ver coisas que podem vir com um risco para o nosso negócio e que as pessoas querem trabalhar muito mais nesse mundo cada vez mais conectado. Então, se a gente fica fechado, podemos perder esses talentos que estão querendo trabalhar com a gente. Obrigado, gente. O Júnior quer fazer uma pergunta, Júnior? Fala aí. Sim. Conseguem me ouvir? Eu sou Júnior, eu sou diretor de ecossistemas de inovação na Venture, que é uma aceleradora e um Venture Capital, né? E hoje a nossa principal tese de investimento é em startups early stage. Hoje eu tenho quase 50 milhões disponíveis para investir em startups e eu não acho startups. Uma dor muito recorrente, não só comigo, mas com a Bossa, com a Sai do Papel, com a Darwin, é essa questão. A gente não está conseguindo achar boas startups no mercado hoje para receber investimentos. Eu queria saber se isso também é uma dor nos desafios de Open Innovation, de achar bons empreendedores que queiram participar de boas ideias, boas startups para estarem nos programas de vocês. Sim, compartilho da sua dor. A gente tem uma estratégia de inovação aberta diversificada na Klabin, né? Então, eu vejo muita coisa para, por exemplo, a excelência operacional, que, como eu falei mais cedo, é focada em processos industriais, nos próprios processos da empresa, canais de venda, etc. e tal. Mas também a gente olha para startups assim que podem estar relacionadas a produtos da empresa. São as hard techs, e aí é que reside o nosso problema, né? O Brasil ele tem atraído, você deve acompanhar bem, muitos grandes players, né, de ecossistemas de inovação, né, o próprio caso da Plug and Play, com quem nós trabalhamos, é um exemplo, porque recentemente tem tido unicórnios, né, no Brasil, e são cases assim que todo mundo conhece e tal, e anima muita gente, mas a gente vê um mercado muito do soft tech, né, enfim, né, muito do digital. Mas, assim, para uma startup, por exemplo, que faça um desenvolvimento de nanotecnologia, que é um ponto de interesse da Klabin, a gente acaba não tendo. Por conta disso, que eu mostrei até nos slides anteriores, né, alguma estratégia que vai além do Brasil. A gente trabalha com parcerias. O Sousa, que eu mencionei, por exemplo, é um parceiro lá de Israel. A Betaí é um parceiro de Portugal, né? Então, a gente acaba trabalhando com parcerias fora do Brasil para buscar o que o mercado nacional não está nos suprindo. Então, a gente tem trabalhado com startups aí de outros países. Igual, mesma coisa. Talvez para agregar um conceito, mas é a mesma coisa. Startups de base científica. A gente procura muito para os desafios químicos. Se a gente está trabalhando com a fintech para traçar prazo de pagamento, tudo bem, a gente encontra. Agora, para esses temas mais técnicos é muito mais difícil. E falando de investimento,
ainda mais. Porque, justamente, a gente tem uma tese de investimento um pouco mais growth, não early stage. Então, como achamos essas oportunidades. O ponto é também, se no mercado não tem e não tem ninguém ajudando a isso, a gente tem uma responsabilidade também de como fazer para apoiar isso. Então, nesse segmento, a gente tem vários programas. A gente, como o Nono, principalmente no nosso hub, não incubamos, mas as outras áreas fazem aceleração para justamente chegar a construir esse mercado que depois queremos abarcar. Porque senão também é meio injusto pedir uma coisa e não ajudar para depois desenvolver. Não, legal. Já vou passar para ele, acho que ele tem uma pergunta ali também. Mas tu entra depois de mim, entendeu? Você pega as minhas startups depois que eu saio do por isso early. temos que conversar, já Tem falei. que fazer deal flow aí. Só uma última pergunta antes de A Dani passar. queria. Hoje eu também estou à frente do projeto de Nova Amazônia e a gente está acelerando lá mais de 220 startups, todas vindas de base tecnológica de universidades, com inovações surreais. Né? Uma delas que eu já posso destacar e que agora vai sair daqui a alguns dias, que é a cura da diabetes. Né? Então, é um medicamento que vai entrar no mercado e tem uma outra que é a possível cura do Alzheimer, está vindo de lá também, de um desses projetos. Então, são projetos surreais, todos ligados à bioeconomia. Então, eu queria, assim, rapidamente também que vocês pudessem me posicionar como está o olhar de vocês hoje do Open Innovation e da bioeconomia, olhando principalmente para a Amazônia dentro no Brasil como um todo. Como já estávamos falando nos bastidores, a gente tem diferentes indústrias para quais os nossos clientes estão olhando muito isso. Então, obviamente, nós estamos acompanhando isso e eu não posso falar muito abertamente de todos os projetos, mas já estamos olhando esse tema há bastante tempo e inovação aberta não é exceção. Estamos justamente com esse olhar. Então, tudo isso que você falou do programa nos interessa muito. Vamos conversar depois. Bom, a Klabin é uma empresa de base florestal, né? Nós temos uma área de 250 mil hectares de floresta plantada e nós temos quase a mesma quantidade de floresta preservada, especialmente no estado do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então, nós nos interessamos, sim, por produtos que possam vir da floresta. Especificamente, você perguntou da floresta amazônica. Eu preciso entender um pouco mais de como isso se conectaria, mas, a princípio, bioeconomia é um tema que nos interessa, sim. Bom, boa tarde, gente. Eu sou Leonardo Freitas, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Tenho 3 convites e uma pergunta. Convite: a gente tem um programa de inovação aberta, que chama Conecta Startup Brasil, que a gente dá 200 mil para as startups resolverem os desafios de vocês. Então, eu queria convidá-las para vocês participarem do programa. Super. Obrigada. Segundo, a gente tem um outro programa que chama Mulheres Inovadoras, para a gente trazer mais mulheres para empreender em empresas de base tecnológica. A gente dá seminários em que a gente convida mulheres que são expoentes dos seus segmentos. Eu gostaria de convidá-las também para participar da nossa 4ª edição, que vai começar ano que vem. E o terceiro, para vocês conhecerem a rede CIS-Nano, que é a nossa rede de empresas que lidam com nanotecnologia no Brasil. Então, a gente tem, sim, startups de nano. Claro que a gente ainda está incipiente, mas a gente está atento e está se mobilizando para isso. Tá bom? E a pergunta é, como é que a gente do governo federal pode ajudar vocês? Uma boa pergunta. Eu, assim como o Júnior perguntou, a gente sente uma carência nesse lado da hard tech, né? E olhando para o lado do empreendedor, é um tipo de empreendedorismo muito difícil de se fazer, né? Uma empresa de digital, ela requer muito menos equipamento e para poder montar um negócio. O que a gente percebe é que pessoas que estão navegando nesse mundo, né, da hard tech, elas são aquelas pessoas que estão saindo da universidade, de um projeto de pesquisa, e assim, até utilizando os recursos da própria universidade, principalmente as universidades estaduais e federais que têm, né, que dispõem de mais recursos em termos de laboratório e tal, para poder sair algo de lá. Eu acredito que o incentivo para a gente ter mais empreendedores desse tipo, ele começa dentro da própria universidade
e acho que da incubação dessas startups, né, para poder que elas consigam surgir e servir ao mercado, né, e trazer uma proposta de valor. Então, eu acredito que é muito no incentivo para poder a gente surgir mais startups desse tipo, né? Eu acho que empurrando a cadeia, né? A gente na universidade, né? A gente, como eu mostrei, a Klabin ela tem bons convênios com universidades, com a USP, o FRJ, o TFPR, então o FMG agora, Lavras, então tem muitas universidades que a gente tem compartilhado projetos de pesquisa, mas esse spin-off, a gente vê um ou outro ali, a gente tem um case ou outro, mas eu acho que poderia ser melhor fomentado, né? Então, abraçar esse empreendedor. Para complementando com isso, total de acordo, de novo, parece que estávamos alinhadas aqui, tem a ver com essa escalabilidade. Por exemplo, dentro da empresa, um olhar talvez de inovação, mas com um pouco mais tradicional mas cadê a escalabilidade dessa startup? Mas se uma startup está crescendo, está desenvolvendo uma tecnologia que vai ser ótima se trabalhamos em conjunto, mas como temos incentivos para ajudar a crescer isso e que gere uma escala, porque finalmente é um motor, pode ser um grande motor da economia, do crescimento da economia do país e de geração de valor para acessar internacionalmente. Contando assim um exemplo, a gente se conheceu com a Dani e com a Angélica numa viagem de inovação para conhecer o ecossistema de Israel. E as startups nascem porque tem um mercado assim, de pequenininho, nascem olhando para fora. Aqui o mercado é tão gigante que nascem olhando para dentro. Então, esse é uma coisa que um incentivo que poderia ser bem desafiante e ajudaria essa escalabilidade. Muito bom, gente. Obrigado. A gente está super alinhado. O diagnóstico é esse. A gente trabalha com a Venture desde 2012, né, no Startup Brasil. Então, a gente vê também que falta densidade tecnológica no começo, né? A gente vai lançar, ano que vem, um programa que chama FINEP Spin-Off, justamente para o pessoal que está na bancada, que fez a incubação e precisa de dinheiro para o lote piloto poder sair para o mercado. É como vocês falaram, é muito caro investir em hard science, é difícil, a gente tem uma barreira de cultura ainda universitária, as universidades não sabem usar o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, o professor acha que não pode empreender, tem essa questão cultural que a gente está tentando vencer, né? O nosso estudo mostra que 5% da capacidade do marco legal foi implementado no Brasil já hoje, e o marco legal é de 2014. Então, assim, é uma batalha que a gente vai fazendo ano a ano. Obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao final, né, infelizmente. Então vai, Júnior, pode fazer pergunta. Que é de interesse meu também, né? Você que ele estava falando dos professores, esses dois projetos que eu comentei da Amazônia, da diabetes e do Alzheimer, são todos doutores de universidades que estão empreendendo. Que a gente tirou da universidade, é um trabalho muito forte que a gente está fazendo lá no Norte e Nordeste, de dizer, meu filho, bota o jaleco um pouquinho ali, pendurado, e bota o sapato do empreendedor e vamos fazer esse negócio virar startup, fazer dinheiro, né? Fazer negócio. Eu queria saber hoje como está o apetite de investimento de vocês sobre essa questão de startups e inovação. A gente sabe que o Open Innovation é bem desenhado dentro da empresa, mas eu queria entender hoje, num cenário global, como está o apetite de investimento. A gente está vendo no Brasil uma crescente de CVC. Nós começamos a operar CVC hoje de 3 grandes companhias que abriram o olhar para essa questão de investimento, além de trazer o Open Innovation, mas também investir em startups, né? Aí eu queria entender, na visão de vocês acham que é uma ondinha o CVC ou ele vai continuar com força aí ao longo do ano e nos próximos anos também? E o apetite de vocês em relação a investir nessas startups? Bom, começando pela a pergunta do apetite. O que eu posso falar nesse momento é que estamos de olho, né? Quanto à tendência. Aí é uma opinião, né? Eu acredito que CVC ele vai ser um mecanismo importante no fomento da inovação. Eu acredito que ele vai evoluir, né? O que eu tenho visto é que existe uma tese de investimentos e essa tese ela tende a evoluir e atender melhor as aspirações da empresa. Então, eu acredito que ela vai passar por um processo de evolução, mas vai se fortalecer.
E eu vejo também que deveria se fortalecer. Se nós vemos, vamos dar um exemplo, tem um ranking que se chama 100 Open Corps, que mede o relacionamento das empresas com startups, sim? E esse ranking vem evoluindo, a quantidade de empresas que estão participando são cada vez maiores, e antes o critério era 1 ponto por cada relacionamento, sim? Por exemplo, você fazia um pitch e estava tudo ok, era o mesmo quase que se você investia. Agora isso foi se sofisticando cada vez mais, o que mostra, realmente, é um grupo de especialistas que estão criando isso, que mostra que realmente a evolução disso é muito mais ir para o lado do investimento. Agora, isso também é um pouco à medida que começamos a fazer e que as empresas vão engajando mais, aparecem novas coisas que são cada vez o futuro do relacionamento entre empresas e startups e esse crescimento do investimento. Então, o que vem, eu sinceramente não sei, mas acho que esse tema dos investimentos está cada vez mais forte e por isso é que as startups também têm que ficar muito de olho para ver onde tem essa complementariedade. Maravilha, meninas. Bom, chegamos ao final, infelizmente, dessa conversa. Vou abrir para vocês fazerem as considerações finais, então. Podemos começar com você, Ornella? Ok, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, pela troca, pelas conversas fora aqui em frente e falar de novo. Eu sou uma super convencida de que esse é um dos caminhos para o desenvolvimento dos países, dos estados, das pessoas e de nós como pessoas para construirmos e que tem tudo a ver com sustentabilidade, que são os desafios da sociedade. Sim? Não podemos pensar em nada indo bem num planeta que não existe. Então, temos que ir com isso e essa é a forma de poder contribuir em conjunto. Obrigado, Ornella. Daniela? Bom, agradeço muito o convite da Angélica por estar aqui. Obrigada pela atenção de vocês e da troca aqui que a gente realizou. Acredito muito que inovação ela passa por conexão, ela passa por troca, né? A gente, como eu falei mais cedo, né? A empresa ela aprende com a startup, assim como a startup aprende com a empresa. Então essa troca ela é muito relevante, ela é muito importante para todo mundo evoluir. Então, obrigada por essa troca hoje. Falei aqui, então, com a Daniela, gerente de projetos de inovação da Klabin, e com a Ornella Nitardi Basso, gerente de inovação aberta e ecossistemas digitais da Basso. Então, meninas, muito obrigado pela presença. Foi um papo incrível aqui com vocês.